Muito bem. Então, hoje, no nosso grupo de estudos, a gente vai falar sobre os impactos da saúde mental na saúde cardiovascular e vice-versa. A gente vai fazer isso usando um guideline que foi publicado em 2025 da Sociedade Europeia de Cardiologia. E aí, gente, eu trouxe esse estudo para vocês, que eu acho um estudo muito curioso. Ele foi feito na Copa de 2008, Copa de Futebol, Copa da FIFA, né? Essa Copa foi na Alemanha e esse grupo de pesquisadores alemão avaliou a incidência de infarto nos dias de jogo da Alemanha, na Copa do Mundo, né? Então, se a gente olhar aqui as linhas, a linha amarela é o número de infartos em 2003, a linha azul é o número de infartos em 2005 e a linha vermelha é o número de infartos em 2008, em 2006, no ano da Copa. Eu coloquei errado a data aqui, ó, gente, é 2006. E aí, o que que a gente vê, ó? Todos os dias que tem jogo da Alemanha, olha o quanto que aumenta o número de infartos no pronto-socorro. Essa pesquisa aqui foi uma estatística do pronto-socorro, né? Então, aqui, ó, pico de infarto no primeiro jogo da Alemanha, pico no segundo. No terceiro, um pico menor, foi um jogo que eles talvez não tenham considerado tão importante, não sei. Pico de infarto aqui, pico, pico, todos os dias tem pico de infarto. Esse 7 aqui era uma semifinal que a Alemanha não estava jogando, e esse 8 aqui era a final da Copa do Mundo, que não era com a Alemanha também, mas enfim, né? A turma ficou um pouco mais animada. Então, o que que esse estudo mostrou para gente? Que um evento estressante, como é uma partida de futebol, para quem é um torcedor mais arraigado, ele mais do que dobra o risco de ter um infarto, um evento cardiovascular. Então, de fato, o estresse agudo, ele aumenta o risco da gente ter um ataque cardíaco. E o estresse crônico também faz isso. Esse outro estudo aqui é chamado Interheart, ele foi publicado em 2004, é um estudo grande que avaliou vários países, e ele mostra que o estresse crônico aumentou em 55% o risco de infarto. Então, tanto o estresse agudo quanto o crônico, eles têm um impacto no sentido de aumentar o risco cardiovascular, o risco de ter um evento isquêmico agudo, né? E isso começou a despertar os pesquisadores para o que hoje a gente tem ouvido falar como o eixo cérebro-coração, essa conexão entre o que acontece na nossa cabeça e o que acontece no sistema cardiovascular, mostrando para a gente que existe uma interação de mão dupla entre a nossa saúde mental e a saúde cardiovascular, ou a doença mental e a doença cardiovascular. E é um pouco isso que a gente vai explorar aqui hoje. Então, tem alguns materiais saindo, alguns artigos e guidelines saindo em várias sociedades de cardiologia. A cardiologia está sempre aí na crista da onda desses artigos, né? Falando sobre estresse, falando sobre espiritualidade. Mas esse consenso ele está super completo. Ele foi publicado em 2025 pela Sociedade Europeia de Cardiologia, que é a ESC. E aí, o artigo ele é bem extenso, gente, mas eu resolvi aqui, para o objetivo da nossa aula, para não ficar super extenso, focar nas partes que passam mais aí pelo contexto do estresse, tá? Para quem não tem o artigo e quiser pegar, é só tirar uma fotinho aqui do QR Code, que leva vocês lá para o artigo. E esse artigo ele foi feito, como não poderia deixar de ser, por uma equipe multidisciplinar. Então, estavam envolvidos na elaboração dessas diretrizes sociedade de cardiologia, psiquiatria, psicologia, enfermagem, uma equipe de fato multidisciplinar, que é como deveria ser qualquer área do cuidado, mas principalmente quando a gente pensa na questão do estresse, tá? Então, para o objetivo desse artigo, tem vários conceitos do que é saúde mental, mas aqui está sendo utilizado o conceito de saúde mental da Organização Mundial de Saúde, que coloca a saúde mental e a doença mental num espectro, né, em que a gente pode oscilar ali dentro desse espectro. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente está falando de um estado de bem-estar mental que tem um impacto em como essa pessoa atua no mundo. Quando a gente tem esse estado de bem-estar mental, a gente consegue lidar com os fatores estressores do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A gente consegue perceber quais são os nossos recursos e as nossas habilidades para lidar com a vida. A gente consegue trabalhar, estudar e também eu acho muito bonita essa parte desse conceito de saúde mental,
quando a gente tem bem-estar mental, a gente consegue contribuir para a nossa comunidade, né? Então, o bem-estar mental ele é algo que não fica restrito ao sujeito, ele também traz um bem para a comunidade em que esse sujeito está inserido, né? Além da saúde mental, a gente tem condições de alteração dessa saúde mental, que é quando essa pessoa passa a ter mais dificuldades relacionadas ao conteúdo psíquico ou à interação social. Então, esses transtornos de saúde mental, eles em geral estão associados a período de um estresse negativo, levam a prejuízo da nossa cognição, da nossa esfera emocional, do nosso comportamento. E o transtorno mental, ele também pode levar ao risco de automutilação. E esse é um fenômeno que a gente tem visto com mais intensidade nos últimos anos nos jovens, né? A gente tem visto muito essa questão da automutilação em pessoas com idade mais precoce. Então, isso é um sinal para a gente de que a saúde mental na população mais jovem, ela talvez não esteja tão boa como poderia estar, né? Aí a gente tem as doenças mesmo, né? Os estados mentais que trazem um transtorno que tem um significado clínico importante no que se refere à cognição, emoção, comportamento. E o transtorno, a doença mental, ela em geral é associada a prejuízo no funcionamento, na forma como essa pessoa funciona no mundo. Então, uma pessoa que vai perdendo a capacidade de estar ali no mundo, de viver uma vida em sociedade. E aí, a doença mental severa é quando a gente tem um prejuízo muito importante desse funcionamento psicossocial. Tá? Então, quando a gente estiver falando de saúde, de doença mental aqui hoje, a gente está usando como base esse conceito, né? E aí, eu vou mostrar para vocês uma série de estudos aqui, mas basicamente o que a gente vê quando a gente faz essa comparação entre condições de saúde mental e saúde cardiovascular, a gente vê que a doença mental aumenta o risco de ter doença cardiovascular e a doença cardiovascular aumenta o risco de ter doença mental. Então, isso aqui é uma via de mão dupla. E tem até uma linha de pesquisa que coloca que, na verdade, as doenças mentais, que a gente chama de doença mental hoje, né, os transtornos mentais, na verdade, eles seriam sintomas dos distúrbios metabólicos no cérebro. Então, quando a gente tem um paciente com uma depressão grave, hoje a gente tem uma série de estudos mostrando que existe uma inflamação do sistema nervoso central, que a gente ainda não sabe muito bem se é causa ou consequência, né? Mas tem essa linha de pesquisa que diz que essa é uma manifestação do distúrbio metabólico inflamatório, da inflamação no sistema nervoso central. E aí isso faz muito sentido quando a gente começa a ver esses dados, né? Que diabetes anda do ladinho de transtorno depressivo, que várias afecções do coração, como a gente vai ver hoje, também andam do lado de transtorno ansioso depressivo. Então aí começa a fazer sentido. E para a gente ter em mente sempre, né? Que a gente não tem uma cabeça e um corpo. A gente tem um sistema integrado que funciona junto o tempo inteiro. Então, não tem como a gente ter saúde física se a gente não tiver saúde mental e vice-versa. Isso parece muito óbvio quando a gente fala, mas às vezes a gente esquece isso dentro do consultório, quando a gente está com o paciente ali na nossa frente, né? Então, a gente precisa se lembrar muitas vezes disso. Pesquisa precisa ser feita nesse campo. A gente precisa estar com esse olhar mais atento para identificar no meu consultório de clínica geral, de cardiologia, de medicina da família, de endocrinologia, eu tenho que ser capaz de identificar um transtorno mental. E o consultório do psiquiatra, do psicólogo, ou nós estressologistas, né, como eu gosto de brincar, a gente também tem que ser capaz de ter esse olhar atento para precocemente identificar doenças cardiológicas e poder encaminhar esse paciente, né? Então, eu tinha mostrado já para vocês que o estresse crônico aumenta em 55% o risco de infarto, mas esse estudo que eu trouxe aqui para vocês foi publicado em 2017. É uma meta-análise gigantesca, ela foi feita no mundo inteiro, e aí ela avaliou 3,2 milhões de pessoas no mundo que têm doença mental grave, aqui a gente está falando de esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e transtorno depressivo maior, e comparou com 113 milhões de controles, né? Pessoas que não tinham doença mental.
E esse estudo mostra para a gente que as doenças mentais graves aumentam em 53% o risco cardiovascular. Então, aqui a gente começa a ver que esse impacto ele acontece de fato numa via multidirecional, né? Pensando nessas condições de saúde mental, quais seriam as possíveis causas disso aumentar o risco cardiovascular? A gente tem várias, mas o que esse estudo propõe é que podem haver efeitos metabólicos das medicações antipsicóticas, então os remédios usados para tratar essas doenças psiquiátricas, elas têm um efeito metabólico, isso pode aumentar o risco cardiovascular. Os pacientes com doença mental grave têm uma tendência maior à obesidade, e esse é um outro fator de risco cardiovascular bastante conhecido, né? Infelizmente, a gente sabe que ainda hoje existe um cuidado subótimo nessa população de pacientes com doença mental grave. Então, é feito um menor rastreio de doença cardiovascular. O manejo das doenças cardíacas ele não é tão bem feito como deveria ser, por várias questões, né, gente? Porque às vezes esse paciente tem uma dificuldade de adesão, de não ir ao sistema de saúde, mas às vezes também por uma falha da própria equipe de saúde, né? E também as pessoas com transtorno psiquiátrico grave, em geral, elas têm um estilo de vida pior, tendem a ser pacientes mais sedentários, pessoas que com frequência recorrem ao cigarro, ao álcool, e a gente vai fazendo uma grande somatória ali de fatores de risco que justificam esse aumento do risco cardiovascular, né? Então, a ESC propõe que a gente olhe tanto o paciente psiquiátrico quanto o paciente cardiopata através desse olhar integrado de saúde. O que é esse olhar integrado de saúde? É a gente ter um cuidado centrado na pessoa, então o paciente é o centro do cuidado, não é o coração, não é a cabeça, não é a sua especialidade, é aquela pessoa que é o centro do cuidado. E para isso a gente vai buscar a saúde dessa pessoa como um todo. E aí, talvez a gente não consiga, muito provavelmente, a gente não consiga tratar sozinho. A gente vai precisar de um time de cuidados. Esse time vai envolver o clínico geral, o médico de saúde de família, o cardiologista, o psiquiatra, o psicólogo. Quem tem a sorte de estar dentro de um time que tem assistente social, isso ajuda muito na realidade da maioria de nós, né? Eu imagino, quem trabalha em consultório, a gente não tem acesso a toda essa equipe. Então, muitas vezes, a gente tem que se munir de repertório para poder ampliar o nosso cuidado. Embora a gente não vá conseguir fazer tudo, a gente precisa se munir de um repertório para que a gente possa dar o melhor cuidado que está dentro da nossa esfera, tá? Então, a gente precisa ter essa educação, a gente, como profissional de saúde, se educar, mas não só, né, gente? A gente precisa também ter ferramentas para isso. Não adianta nada a gente saber que esse cuidado precisa ser ofertado se a gente não tiver repertório para oferecer para esse paciente, né? Então, o que eu sou sempre muito atenta e cuidadosa quando eu dou, por exemplo, as turmas de capacitação em gerenciamento do estresse, é que a turma saia dali sabendo utilizar essas ferramentas no seu consultório, né? Porque saber que precisa cuidar do estresse, todo mundo sabe, gente. Isso não é novidade para ninguém, né? Agora, como é que a gente cuida do estresse? É isso que a gente precisa se capacitar, né? E também saber qual que é a nossa limitação, até onde eu, Regina, no meu consultório posso ir e a partir de onde eu preciso de um suporte mais especializado e eu vou encaminhar esse paciente. Então, é basicamente esse olhar que confere esse cuidado centrado na pessoa e a busca de uma saúde integral, tá? Vamos começar pelo lado positivo da coisa. Então, vamos começar vendo como que uma boa saúde mental pode reduzir o risco de doença cardiovascular. E aí, essa diretriz 10, que ela traz um montão de exemplos, a quantidade de referência bibliográfica que tem ali é realmente incrível. Eu pincei alguns aqui, né, para a gente não se estender muito. Mas, por exemplo, esse estudo aqui, que foi uma meta-análise com uma revisão sistemática de literatura, que quando somou ali todos os artigos analisados, deu mais de 1.200.000 participantes. E esse estudo mostra que a percepção de bem-estar subjetivo, as pessoas que
dizem, né, de forma subjetiva, que elas se sentem com mais bem-estar no dia a dia, na vida, elas têm uma redução de 8% da mortalidade prematura em relação a quem fala que não se sente tão bem, que não tem uma sensação de bem-estar tão ampla. Então, a gente pode dizer que esse bem-estar subjetivo, ele tem um efeito protetor para a nossa saúde cardiovascular, tanto de reduzir o risco de doença, quanto de reduzir a mortalidade, tá? Um outro aspecto positivo também é quando a gente pensa nas emoções positivas, nos nossos afetos positivos. Então, esse outro estudo aqui foi um estudo que acompanhou um grupo de 1.700 pessoas ao longo de 10 anos. Foi um estudo prospectivo, olhando para frente. E esse estudo mostra que quanto maior a sensação de afeto positivo, quanto mais emoções positivas essa pessoa tem, menor é o risco de doença coronariana. Então, elas pontuavam de 1 a 5 numa escala de afeto positivo, e cada ponto a mais na escala impactava numa redução de 22% do risco de doença coronariana, né? Então, se a gente olha aqui essa linha cheia, que é a média, a gente vai ver que quanto maior a percepção de afeto positivo, menor o risco de doença coronariana, e é um dado com significância estatística bem importante, tá? E um terceiro aspecto, vixe, sumiu a imagem aqui. Um terceiro aspecto da nossa, que está envolvido na nossa saúde mental, e que é um aspecto muito característico de quem tem um bom gerenciamento de estresse, é o otimismo. O otimismo não no sentido da gente ser poliana e ver uma positividade tóxica em tudo, mas o otimismo no sentido da gente ter uma perspectiva positiva da vida, né? Da gente olhar para a vida com uma perspectiva de que a gente pode aprender, de que a gente pode se desenvolver, mesmo numa situação extremamente desafiadora, né? E aí, esse estudo mostra para a gente, também foi um estudo prospectivo, então acompanhou os pacientes ao longo de 4 anos, 6.800 pessoas, mostrando que o grupo que era mais otimista tinha metade da chance de desenvolver insuficiência cardíaca congestiva, quando comparado com o grupo de pessimistas, né? E o estudo vai mostrando, aqui o gráfico não saiu aqui na imagem, gente, não sei por quê. Mas o estudo vai mostrando que essa melhora, essa redução do risco de insuficiência cardíaca, ela é dose dependente. Então, quanto mais otimista a pessoa, menor é o risco de insuficiência cardíaca, né? A gente pode usar aqui sem limites esse tipo de medicação aí no nosso dia a dia, que é o otimismo, né? E essas qualidades, talvez vocês possam pensar, ah, Regina, mas tá bom, o cara que é otimista nasceu otimista, a pessoa que tem um bem-estar é porque ela tem uma vida boa. E na verdade, não. Essas 3 características que a gente viu que impactam de forma positiva na saúde cardiovascular, então o bem-estar subjetivo, o afeto positivo e o otimismo, são condições que podem ser cultivadas. A gente pode intencionalmente ter atividades no nosso dia a dia que aumentem esses 3 remédios, né? Esses três antídotos para a doença cardiovascular na nossa vida. Como que a gente treina isso? Tem várias formas de treinar. Eu gosto de treinar dentro dessa abordagem de gerenciamento do estresse, que é o que eu chamo da abordagem SER. São esses 3 pilares do gerenciamento do estresse, que, na verdade, quando a gente está fazendo o gerenciamento de estresse, né, gente, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando a nossa capacidade de resiliência. Então, o primeiro pilar é a gente desenvolver um sistema de estresse saudável. O segundo pilar é a gente ter um estímulo ao descanso profundo rotineiro, a gente cotidianamente ter atividades no nosso dia a dia que vão estimular essa biologia do descanso profundo, que é um contraponto fisiológico para a biologia do estresse tóxico, e a gente desenvolver recursos de adaptação na esfera emocional, na esfera física, na esfera das nossas conexões, que nos permitam navegar melhor em momentos desafiadores. Os recursos de adaptação, eles criam uma base estável para que a gente possa lidar com o estresse de forma mais tranquila, né? Então, dentro dessa proposta da abordagem C,
existem alguns recursos, a gente tem um repertório ali de ferramentas que a gente pode utilizar. E aí, aqui estão as ferramentas todas que eu ensino lá na capacitação, mas eu pincei aqui algumas que fazem com que a gente consiga cultivar esse bem-estar subjetivo, o otimismo e o afeto positivo. Então, a identificação das emoções e das sensações físicas, quando a gente começa a entender quais são as sensações físicas de bem-estar no corpo, eu fico mais atento a elas e eu percebo elas com mais frequência, e isso vai aumentando a minha percepção de bem-estar no final do dia. A gente pode trabalhar também dentro dos 3 sistemas emocionais do Paul Gilbert, que é quando a gente começa a fortalecer o nosso sistema de afiliação e conexão, que é o sistema da calma. E esse sistema da calma, ele faz com que a gente tenha uma maior capacidade de se conectar com o outro, de ter essa perspectiva positiva da vida, de expressar emoções positivas e recrutar essas emoções positivas com mais frequência, né? Dentro da capacitação também, a gente tem esse outro recurso, que é a linha do tempo do episódio emocional. Quando eu começo a entender como as minhas emoções funcionam, eu consigo aprender a me regular melhor, né? Quando a gente pensa ali no pilar do estimular o descanso profundo, tem uma prática contemplativa que eu gosto muito, que é o cultivo da qualidade, em que a gente pode, por exemplo, querer cultivar a compaixão, querer cultivar a paciência, que são todos recursos que fazem com que, de novo, a gente aumente a nossa percepção de bem-estar subjetivo, a gente tem uma perspectiva mais otimista da vida, né? E dos recursos de adaptação, eu trouxe aqui como mais presente para esse fim, né? O diário da apreciação. A gente tem vários estudos mostrando que quando a gente cria o hábito de diariamente, ao final do dia, anotar as coisas que a gente apreciou naquele dia, né? Não precisa ser nada fantástico, não precisa ser um diário de gratidão, mas o que foi naquele dia que colocou um sorrisinho no seu rosto? Quando a gente cria o hábito de se lembrar dessas coisas, a gente começa a ficar com o olhar mais treinado para reconhecer isso no nosso dia a dia, e isso, de novo, aumenta a nossa percepção de bem-estar, né? Então, dentro das estratégias de gerenciamento de estresse, a gente tem várias que apoiam uma saúde mental mais positiva e, como consequência, a gente tem um benefício para a saúde cardiovascular. Qual é o mecanismo de ação disso? Jovem místico? Não é, gente. A gente tem, de fato, quando a gente cultiva essas coisas, a gente tem uma redução da hiperreatividade fisiológica da resposta de estresse, né? Então, a gente tem um equilíbrio do nosso sistema nervoso autônomo. A gente também tem uma redução do estado inflamatório crônico, de baixo grau, que é algo que está muito associado à doença cardiovascular. Tem regulação de todos os eixos neuroendócrinos, que a gente vai ver já já como eles podem impactar de forma negativa, né, no nosso risco cardiovascular quando estão desequilibrados. E também porque quando a gente cultiva essas qualidades, a gente acaba tendo um maior engajamento em hábitos saudáveis, em relações significativas, em conexão com outras pessoas. Então, existe um motivo fisiológico pelo qual uma boa saúde mental leva a uma boa saúde cardiovascular. Bom, falamos da coisa bonita, agora vamos falar da coisa feia, né, gente? Como é que o estresse impacta, então, de forma negativa nas doenças cardiovasculares? E aí, primeira coisa é a gente entender o que que é estresse. Quando eu estou falando de estresse psicossocial aqui para vocês, o que que é que eu estou falando? Eu estou falando de um desequilíbrio na minha percepção entre as minhas demandas e os meus recursos. Então, quando eu acho que a demanda psicológica ou que a demanda fisiológica que eu estou tendo nesse momento é maior do que a minha capacidade de lidar com essa demanda, isso gera estresse. E isso vai gerar toda uma alteração do funcionamento do corpo, no sentido de liberação de cortisol, adrenalina, aumento da frequência cardíaca, alteração da resistência vascular periférica, aumento das substâncias inflamatórias, levando a esse estado de inflamação crônica subclínica, né? Mas é basicamente essa percepção, essa avaliação
mental que eu faço do meu estado que pode me levar para essa percepção de estresse, né? Então, trazendo os estudos aqui para vocês, esse estudo foi o que eu citei lá no comecinho, que é o estudo chamado Interheart, que foi publicado no Lancet em 2004. E aí, todo mundo que vê a aula minha já viu esse estudo, gente, porque eu acho esse estudo ele é tão maravilhoso que eu acho que a gente deveria falar dele todos os dias da nossa vida para a gente não se esquecer disso aqui, tá? O que esse estudo mostra para a gente? Foi o estudo, o primeiro estudo que avaliou quais são os principais fatores de risco cardiovascular. Então, quais são aqueles fatores que vão impactar e gerar um maior risco de infarto, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Tabagismo, diabetes, hipertensão, obesidade. E aí a gente vê essa linha no meio. O que está para o lado de cá, para o lado direito da linha, é fator de risco. Tá para o lado esquerdo é fator de proteção. Então, aqui, ó, todo mundo sabe: tabagismo, diabetes, hipertensão, obesidade centrípeta. Fatores de risco cardiovascular clássicos. Só que nesse estudo também tinha, e ninguém quase fala disso, aqui, ó, estresse psicossocial. Quanto maior o seu estresse psicossocial, maior o risco cardiovascular. E esse risco ele é tão importante quanto todos os outros, gente. Então, se você fala para o seu paciente que ele tem que emagrecer, se você dá antihipertensivo, se você trata o diabetes dele, se você orienta que ele tem que parar de fumar, você também tem que ensiná-lo como é que ele faz para gerenciar o estresse. Senão você está deixando de fora um fator de risco tão importante quanto qualquer outro, tá? E aí, quando a gente vai somando esses fatores de risco nesse estudo, né? Então, aqui, ó, o risco de infarto aqui na linha vertical e aqui os fatores de risco na linha horizontal. Então, aqui, ó, o tabagismo isolado aumenta esse tanto o risco de infarto, diabetes, hipertensão, dislipidemia. Quando a gente soma três fatores, o risco aumenta ainda mais. Quando a gente soma todos esses quatro, aumenta ainda mais. Quando a gente põe a obesidade, aumenta ainda mais. Mas olha o que acontece quando se soma o estresse psicossocial aos outros fatores de risco. A gente tem um aumento de 2,5% do risco de infarto. Então, um cardiologista que não tem estratégias de gerenciamento do estresse para oferecer para o seu paciente está contribuindo negativamente para o desfecho desse paciente. Tá, gente? A gente precisa olhar para isso. Gente, o que aconteceu que sumiu tudo aqui, minhas imagens? Espera aí, deixa eu parar de compartilhar e voltar aqui para a gente ver se a imagem volta. Esse negócio, às vezes, ele me testa só para ver se eu vou ficar estressado ou não. Vamos, bonito. Peraí, gente, deixa eu recarregar aqui, porque se ficar sem imagem, eu nem sei o que eu ia falar ali, né? Vamos lá, vamos lá. Aqui, agora sim. Então, quando a gente fala desse estresse psicossocial, o que a gente está falando, né? Quais são exemplos desse estresse psicossocial? O estresse que a gente vivencia no nosso ambiente de trabalho, o estresse que a gente vivencia nas nossas interações sociais, com pessoas da família, com amigos, com a comunidade onde a gente está inserido. Também o estresse financeiro, a nossa condição socioeconômica, questões relacionadas com dinheiro estão ali no top 3 dos fatores estressores, né? E a percepção de solidão e isolamento social. Todos esses fatores são fatores que aumentam a sobrecarga de estresse crônico no nosso dia a dia. E aí, essa sobrecarga de estresse crônico faz com que a gente tenha alguns riscos aumentados, risco de hipertensão, risco de infarto, risco de AVC, risco de morte súbita, de insuficiência cardíaca, por esse impacto fisiológico que essa percepção de estresse gera no meu corpo. E aí, para cuidar disso, claro, a gente vai ter que ter intervenções relacionadas ao indivíduo, tem coisas que a própria pessoa pode fazer, mas também tem muitas coisas que a gente pode pensar numa esfera mais ampla. Como é que a gente pode oferecer para aquela comunidade condições de ter uma vida menos estressante?
E aí a gente não consegue falar sobre estresse sem falar sobre políticas públicas de saúde. Se eu moro numa comunidade que é vulnerável, que o risco de violência é muito alto, não adianta a gente colocar essa pessoa para meditar. O buraco é muito mais embaixo. Eu primeiro preciso oferecer segurança para essa pessoa e depois outras estratégias de relaxamento, né? Então, a gente, como muitas vezes lideranças nas nossas áreas, a gente precisa ter esse olhar de como é que a gente pode fomentar políticas públicas que reduzam o estresse da nossa sociedade, tá? Então, trazendo aqui para vocês, ó, alguns dados, trazendo em números como que o estresse impacta no risco de infarto. Pessoas que são submetidas a estresse crônico, seja no ambiente profissional, seja no ambiente domiciliar, quando esse estresse é frequente, é constante, tem um aumento de 117% no risco de infarto, quando comparada com pessoas que não sofrem estresse constante, né? Então, o estresse crônico, ele aumenta muito o risco de infarto. Também eventos estressores pontuais, eventos de vida estressantes que acontecem de forma pontual, por exemplo, divórcio, desemprego, morreu alguém muito próximo, um luto. Normalmente, as pessoas que têm um evento estressor desse têm um risco 50% praticamente maior de desenvolver infarto no ano que segue esse evento estressor pontual, né? E o que a gente já tinha visto, pacientes com depressão, transtorno depressivo maior, têm um risco 55% maior de infarto. Então, o estresse está intimamente associado ao aumento do risco de infarto. O estresse no trabalho aumenta vários fatores de risco cardiovascular, né? Então, a gente viu que leva a um maior risco de doença coronariana, aumenta a incidência de hipertensão arterial sistêmica. O estresse no trabalho também é muito relacionado com a presença de insônia, e os distúrbios do sono são um fator de risco muito associado com doença cardiovascular. O estresse no trabalho também faz com que a gente tenha mais presente no nosso dia a dia essa percepção de emoções negativas, de afetos negativos, e esse é um outro fator que está associado com infarto. E muitas vezes a gente busca válvulas de escape, né, para esse estresse no trabalho, que nos levam a comportamentos que aumentam o risco cardiovascular, então tabagismo, consumo de álcool, consumo de alimentos ultraprocessados, como uma forma, às vezes, de recompensa, e isso também acaba levando à obesidade, aumento do risco cardiovascular, né? Então, o estresse no trabalho intimamente relacionado aí com maior risco cardiovascular. E aí, se a gente olha para isso que a gente chama de determinantes sociais de saúde, isso está muito associado ao estresse e isso aumenta o risco cardiovascular. Esse artigo aqui saiu na Circulation, né, no jornal da Sociedade Americana de Cardiologia, e mostra esse impacto. Então, vamos dar um zoom aqui no artigo. O que são esses determinantes sociais de saúde que a gente fala? É a nossa estabilidade ou instabilidade econômica, o lugar onde a gente mora, a vizinhança, a infraestrutura mesmo, né, do lugar onde a gente mora, o acesso à educação e a qualidade dessa educação, o acesso ao sistema de saúde e a qualidade desse sistema de saúde, e também a comunidade em que a gente vive, o contexto social, essa percepção maior ou menor de segurança. Então, esses determinantes sociais, eles estão intimamente relacionados com melhores ou piores desfechos de saúde, né? Quando a gente tem uma condição de estresse ambiental ou psicossocial crônico, ou seja, quando esses determinantes sociais de saúde são ruins, isso faz com que a gente vá para essas condições de um baixo status socioeconômico, de insegurança no lugar onde a gente vive, né? Seja no sentido de uma insegurança de violência, de assalto, coisas do tipo. Às vezes é uma insegurança, o cara mora na encosta e quando chove desbarranca o morro, né? Então, tudo isso entra aí como um estressor ambiental.
A exposição ao barulho, quem mora em ambientes de maior barulho tem um nível de estresse muito maior do que quem mora em ambiente mais silencioso. Acesso limitado ao sistema de saúde é um fator estressor muito grande. A falta de segurança alimentar, eu não saber o que eu vou, se eu vou ter comida amanhã, né? Não é nem o que eu vou comer, mas é se eu vou ter o que comer. A gente tem visto na última década muitos estudos sendo publicados com essas adversidades na primeira infância. Então, as crianças que nos primeiros 3 anos de vida sofrem violência, abandono, abuso emocional ou abuso físico, elas são, quando se tornam adultas, respondem de forma muito mais intensa ao estresse. Entra aqui também isolamento social e a discriminação, seja discriminação por gênero, por cor, tudo isso entra como fator estressor e isso vai fazer com que a gente tenha alguns caminhos fisiológicos que aumentam o risco cardiovascular. Então, esses caminhos, basicamente, eles começam numa ativação da amígdala cerebral, lá no cérebro, a amígdala é ativada, isso vai dar uma ativação do nosso sistema nervoso simpático, que vai fazer com que a medula óssea produza uma quantidade maior de células que são precursores inflamatórios, monócitos, as células que produzem citocinas inflamatórias, substâncias inflamatórias, né? Além disso, a gente tem uma ativação mais intensa do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e do eixo do sistema simpático adrenomedular. Com isso, a gente vai ter uma maior liberação de corticoide e adrenalina na corrente sanguínea, pela glândula adrenal. E essas substâncias, o cortisol e a adrenalina, vão ser mais um estímulo, principalmente através da alteração de um gene, que é o gene NF-kappa-beta, um fator de transcrição NF-kappa-beta, que vão aumentar ainda mais a produção de substâncias inflamatórias. Então, quando a gente vai tendo esse caldo inflamatório sendo gerado no corpo, associado a alterações que a gente chama de epigenéticas, né? O estresse ele está muito relacionado com o encurtamento mais rápido do telômero, que é a capinha do nosso material genético, né? E quando ele encurta mais rapidamente, ele é um sinal de envelhecimento celular. Então, essa célula ela vai ter uma maior chance de entrar em apoptose, em morte celular precoce. E também o estresse vai levar a um outro tipo de modificação epigenética, que é a metilação do DNA. Quando a gente soma todos esses fatores, o que isso resulta é um risco maior de obesidade, de hipertensão, de diabetes, mas algo muito importante que a gente tem visto vários estudos mais recentes mostrando um aumento das placas ateroscleróticas inflamadas, né? Então, a gente tem uma maior deposição de substância inflamatória na placa de aterosclerose. E a gente também tem um estado de hipercoagulabilidade, né? O corpo ele fica com uma maior capacidade trombogênica por conta desse estímulo de estresse crônico. Então, a gente tem um sangue que está mais fácil de coagular, um vaso que está mais estreito, com uma placa instável, com uma placa inflamada, e um ambiente inflamatório todo que predispõe ao risco aí de eventos isquêmicos cardiovasculares, tá? Então, eu gosto dessa imagem porque eu acho que ela resume bem o que é o estresse, quais são os principais fatores e como que isso desencadeia aí na doença cardiovascular, tá? Então, a gente viu aqui como que o estresse causa doença cardiovascular. Mas o contrário também existe. A doença cardiovascular, ela por si só pode ser uma grande fonte de estresse para o nosso paciente, né? Então, a gente tem estudos mostrando que pacientes com doença cardiovascular, eles têm esse sofrimento, esse distresse, né? Que é uma palavra que a gente não usa muito aqui no português, mas que é um estresse tóxico por conta da própria doença cardiovascular. 6 em cada 10 pacientes cardiopatas apresentam essa pontuação mais alta quando a gente mede escalas de estresse crônico, né? Então, a gente pensa no estresse causando
doença cardiovascular, mas a gente também tem que ter esse olhar atento para o paciente que tem um primeiro infarto, ou que tem uma angina, que tem uma insuficiência cardíaca, que a própria doença dele é um fator gerador de estresse, e esse paciente também precisa de medidas de gerenciamento do estresse para que reduza o impacto desse sofrimento na qualidade de vida dele, tá? Então, aqui, de novo, um artigo publicado na Circulation, que foi um estudo observacional, esse aqui, ele não foi um estudo prospectivo, ele pegou 3.500 pacientes jovens, entre 18 e 55 anos, que tiveram tido infarto, ou tiveram tido infarto é ótimo, que tiveram infarto, e avaliou os níveis de estresse percebido nesses pacientes pós-infarto. E aí eles compararam quem se sentia mais estressado, quem se sentia menos estressado. E os pacientes, depois já do infarto, tá, gente? Os pacientes que tiveram essa maior percepção do estresse, eles tiveram pior recuperação da qualidade de vida depois do evento do infarto, pior qualidade de vida global, pior estado de saúde mental, e esse impacto foi ainda maior nas mulheres quando comparada aos homens, tá? Então, a gente começa a ver a literatura trazer esse termo de estresse cardiovascular ou do sofrimento cardiovascular, angústia cardiovascular, enfim, em português não tem uma tradução muito boa, mas que seria esse estado emocional que fica persistentemente negativo no paciente. Ele acaba impactando várias áreas da vida desse paciente e faz com que seja mais difícil aderir ao tratamento, se adaptar à nova condição de doença e manter a própria personalidade, uma identidade e uma perspectiva de futuro para esses pacientes. Então, isso acaba gerando um impacto não só na saúde física, de pior desfecho, mas na saúde emocional, na saúde financeira desse paciente. Tem muitos pacientes que não conseguem se realocar no trabalho, que se sentem inseguros para voltar a trabalhar. Então, esse impacto ele é bem amplo e ele precisa ser olhado também, tá? Ótimo. O que a gente faz, então? Como é que a gente traz estratégias de gerenciamento do estresse aí como parte do nosso cuidado global de saúde, né? Então, esse artigo, esse guideline, ele propõe uma sistemática de screening. Ele diz que, visto que o estresse, a nossa saúde mental tem tanto impacto na saúde cardiovascular e vice-versa, que a gente deveria ter como screening diagnóstico, olhar para o estresse, olhar para a saúde mental dos nossos pacientes sempre, né? Então, quem tem que fazer isso? Todo mundo que trabalhe com um paciente que tenha uma condição de saúde mental ou cardiovascular. É o cardiologista, o clínico geral, o psicólogo, o médico de saúde da família, o psiquiatra, todo mundo que está envolvido nesse cuidado tem a obrigação de fazer esse screening. Quando que o screening é feito? Quando tem um novo evento cardiovascular, deve ser feito, mas também periodicamente a gente deve fazer isso. Então, a cada encontro que o paciente vem com a gente, ou uma vez por ano, ou se o paciente mostrar algum indício clínico ali que nos leve a suspeitar disso, né? Porque essas condições, ansiedade, depressão, estresse, elas também oscilam ao longo do tempo. Então, numa consulta o paciente está bem, na outra não está, a gente sempre tem a oportunidade de triar. E como é que a gente faz essa triagem? Como que a gente procura essas condições de saúde mental no nosso paciente, né? Então, durante o atendimento, tem alguns questionários que são super simples, perguntinhas pequenas que a gente faz, que funcionam como triagem, vou mostrar já para vocês. Se essa triagem vem positiva, aí a gente vai para instrumentos mais extensos de avaliação. O GAD-7 é um que a gente usa para ansiedade, o PHQ-9 a gente usa para investigar depressão, por exemplo, né? E aí, tendo esse olhar mais amplo, a gente vai discutir isso com o paciente, explicar para o paciente, fazer com que ele entenda, e aí, dentro da nossa habilidade, a gente começa o cuidado e, se necessário, a gente encaminha para um psicólogo, para um psiquiatra, seja lá para quem seja, tá? Então, aqui, ó, ferramentas de rastreio. Para ansiedade, a gente tem essa ferramenta chamada GAD2,
que a gente vai fazer duas perguntas para o paciente. A gente vai perguntar para ele se nas últimas 2 semanas o quanto ele se sentiu nervoso, ansioso ou tenso. E aí ele pode falar que não se sentiu nada, que se sentiu vários dias, mais da metade dos dias ou quase todos os dias. E aí vai pontuando, né? E se nas últimas 2 semanas ele sentiu que ele não era capaz de parar uma preocupação, de controlar uma preocupação, tá? Se somando essas duas perguntas, ele soma mais de 3 pontos, já é uma triagem positiva, a gente precisa seguir na investigação e daí a gente vai para o outro questionário, que é o GAD-7, tá? E para depressão, a gente usa também aqui essas duas perguntinhas que estão dentro do PHQ-2, mesma coisa. Se nas últimas 2 semanas teve pouco interesse ou prazer em fazer as coisas, em fazer as atividades rotineiras, e se sentiu deprimido, triste ou sem esperança. E a mesma pontuação aqui, de jeito nenhum, vários dias, mais da metade dos dias ou quase todos os dias. E aqui também tem o 3 como nota de corte. Se der positivo, a gente vai para o PHQ-9, que é um questionário mais extenso. Então, vocês vejam que com 4 perguntas, a gente investiga os últimos 15 dias desse paciente, isso já dá uma boa noção para a gente, tá? Para quem é cardiologista, eu trouxe aqui uma outra ferramenta, que é esse inventário de estresse cardíaco ou de sofrimento cardíaco. A gente tem um questionário que eu gosto muito de usar de forma mais ampla, que é o questionário de estresse percebido, o PSS. Esse aqui seria como uma versão do PSS para pacientes cardiológicos. Então, são 12 perguntinhas que o paciente vai responder e que vai dar para a gente essa ideia de se ele tem um sofrimento relacionado à doença cardiovascular dele, tá? Eu não achei esse questionário traduzido e validado para o português, mas para quem é cardiologista, para quem quer usar isso no consultório, a gente pode fazer uma tradução livre e ele serve aí também como uma triagem desse sofrimento emocional, tá? E aí, quando ele dá positivo, que seria uma pontuação maior que 13, tem o questionário na forma completa. Essa daqui é uma versão abreviada, tem o questionário completo, que aí fica mais, no meu ponto de vista, para ambiente de pesquisa, porque são 55 itens, né, gente? Então, enfim, fizemos a triagem, aí nós, como profissionais de saúde, o que a gente tem que fazer? A gente só consegue cuidar do paciente se a gente tiver cuidado da gente primeiro. Se a gente está estressado, se a gente está mal, muito dificilmente a gente vai ser apto, vai ser habilidoso para cuidar desses pacientes, né? Então, o cuidado do nosso paciente começa com o nosso cuidado. Por que que o nosso cuidado impacta tanto nisso? Porque quando eu estou bem, eu consigo me comunicar melhor, eu consigo ouvir melhor o meu paciente e me colocar no lugar dele. Eu consigo pensar em soluções junto com ele, né? Abrir um diálogo e trazer essas soluções. Então, isso que a gente chama de soft skills do profissional de saúde são habilidades que são cultivadas quando a gente está cuidando da gente mesmo. E por isso que eu falo para todos os meus alunos, todo aluno que entra lá na capacitação ouve isso. A gente tem que ser o nosso paciente número 0. Se a gente não é capaz de se cuidar, a gente não vai ser capaz de cuidar do outro. Então, desenvolver um repertório de práticas de autocuidado para mim faz com que eu seja um profissional melhor, um médico melhor, um psicólogo melhor, um nutricionista melhor, seja lá qual for a sua área, tá? Por isso que lá na capacitação, todo mundo passa por todas as ferramentas como se fosse paciente, né? Tem vários alunos da capacitação aqui, vocês podem falar se eu estou mentindo ou não. É a gente experimentar na gente, é a gente se equilibrar, para que daí a gente possa trazer esse repertório também para o nosso paciente, tá? Como que a gente cuida do estresse do paciente? Intervenções psicológicas que podem ser feitas por um psicólogo, por um psiquiatra, mas que outras especialidades a gente também pode ter essa abordagem de psicoeducação, que é eu educar o meu paciente sobre o que é o estresse, o que é uma condição de saúde mental e quais são estratégias para lidar com isso, né? Então, quando eu estou numa consulta com o meu paciente, eu mostro essa abordagem ser que eu mostrei para vocês, eu mostro quais são os pilares, eu explico o que é o estresse, o que ele faz
com o corpo e por que que a gente tem outras atividades que equilibram isso, né? Então, contar isso para o paciente ajuda ele a ter uma maior adesão no tratamento. Outra coisa que a gente não pode esquecer é isso que se chama prescrição social. Então, não é só dar remédio para o nosso paciente, falar sobre estresse, mas é mostrar caminhos para ele, né? Então, de repente, é você conhecer dentro da sua cidade, do posto de saúde que está perto aí de onde você atende, do sistema que você está inserido, quais são os locais para onde esse paciente pode ser encaminhado através de uma prescrição social. Tem aula de culinária aí perto? Tem jardinagem, tem um grupo de dança, tem um grupo de canto, tem arte-terapia. Às vezes a gente não tem isso no nosso consultório, mas a gente consegue encaminhar. Então, também a gente se inteirar sobre isso, encaminhar os nossos pacientes para essas atividades, faz parte do cuidado da saúde mental e, portanto, também da saúde física do nosso paciente, né? Um outro aspecto que entra nesse cuidado da saúde mental são todos os pilares do estilo de vida saudável. Intervenções de estilo de vida, de fato, melhoram a saúde mental, melhoram a percepção de bem-estar e reduzem o risco cardiovascular, tem melhora do desfecho. Então, quando a gente pensa nos 6 pilares do estilo de vida, a gente está falando de nutrição, alimentação, na grande maioria das vezes, a alimentação mais no estilo da dieta mediterrânea, exercício físico, orientação de exercício físico, cessação de substâncias tóxicas, cigarro, álcool, uso abusivo de drogas lícitas, né, de medicamentos, o gerenciamento do estresse, as estratégias relacionadas ao sono, conexões, relacionamentos saudáveis, tudo isso entra nesse cuidado da saúde mental. Obviamente, eu vou falar um pouquinho mais aí do gerenciamento do estresse hoje, né, gente? E aí eu trouxe aqui alguns artigos para vocês, para mostrar de forma bem documentada, né? Então, esse artigo aqui foi um artigo que foi publicado na Circulation. O que que ele fez? Ele pegou um grupo de mulheres que já tinham tido infarto e colocou essas mulheres dentro de um grupo de gerenciamento do estresse. Então, nesse grupo tinham estratégias que induzem ao descanso profundo, tinha prática de meditação, de mindfulness, e tinha estratégias baseadas na terapia cognitivo-comportamental. Bem parecido com o que eu ensino para vocês no programa de 8 semanas lá da capacitação. E aí, o que que esse estudo mostrou? Acompanhando essas mulheres pós-intervenção e comparando com um grupo que não tinha tido nenhuma intervenção de gerenciamento do estresse, mas que estavam cuidando ali do pós-infarto com remédio, cuidado convencional, nesse grupo de gerenciamento de estresse, houve redução da taxa de mortalidade e uma redução de 67% da taxa de mortalidade pós-infarto. Então, é um número muito considerável, né, gente, para a gente ignorar. Trouxe aqui também um outro artigo que já foi publicado em 2017, então está indo para quase 10 anos, diretriz da American Heart Association, mostrando o impacto positivo da meditação na redução do risco cardiovascular e recomendando o uso da meditação como uma intervenção de baixo custo e de efetividade para a redução do risco cardiovascular. Então, a gente já está amplamente respaldado pelas sociedades para que a gente possa trazer esses recursos para os nossos pacientes, tá? Então, qual que eu destaquei essa frase aqui desse guideline da ESC, em que ele fala que o manejo do estresse psicossocial e a promoção do bem-estar mental devem, portanto, ser parte integrante da assistência cardiovascular abrangente e da prevenção. Haja visto tudo que a gente falou aqui hoje, né? A gente, como médico, a gente se capacitar para trazer estratégias de gerenciamento de estresse para o nosso paciente é uma questão de ética profissional, gente. Se o seu paciente tem pressão alta, você dá um remédio. Se o seu paciente está estressado, você tem que oferecer alguma coisa para que ele saiba, para que ele consiga lidar com isso. Então, a gente já sabe o que que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o nosso paciente ter ferramentas de gerenciamento do estresse. Como que a gente faz isso? Aí que é o pulo do gato, né? Como é que a gente faz isso? Então,
eu hoje uso essa abordagem para fazer isso, pegando esses três pilares aí do gerenciamento do estresse, a gente vai trazer diferentes recursos para o nosso paciente aprender a reconhecer o estresse, reduzir o estresse tóxico, melhorar o estresse positivo, né? Ter esse estresse positivo mais facilmente acessado no seu dia a dia. A gente tem uma série de estratégias de descanso profundo, as que eu ensino na capacitação eu coloquei aqui. Então, a gente tem técnicas de respiração, escaneamento corporal, práticas de atenção consciente, de mindfulness, estratégias corporais, como é o caso da yoga mesmo, meditação, cultivo da qualidade. E dentro dos recursos de adaptação, a gente trabalha recursos biológicos, que vão muito aí de acordo com o estilo de vida saudável, recursos psicológicos, no sentido de ensinar o paciente a ter mais flexibilidade cognitiva. A gente tem uma série de exercícios, estratégias práticas mesmo, para que a gente aprenda a ter essa maior flexibilidade dos nossos pensamentos, e com isso a gente deixa de ver as situações como ameaça, passa a entender mais como oportunidade, e recursos que estão relacionados com a nossa capacidade de conexão com a gente mesmo, com o outro, com a natureza, e, enfim, com o que é transcendente, sagrado para cada um de nós, tá? Vou deixar aqui o convite para quem quiser aprender esse como. Tem uma turma da capacitação em gerenciamento do estresse na prática clínica, começando agora no final de março, tá? Essa é uma capacitação que eu ofereço, que a ideia é que você saia dali conseguindo aplicar tudo isso no seu consultório, e não só tendo esse repertório de práticas, mas também pensando o seu consultório como um modelo de negócio sustentável para você, para que você possa ter uma vida saudável, finanças saudáveis, usando o estresse como parte aí desse cuidado médico, tá? Então, para quem quiser, tem a listinha de interesse aí, em breve eu vou entrando em contato com vocês, para quem deixar aí o contato na lista de interesse. Todo mundo já sabe, mas está aqui o meu Instagram, Doutora Sangue Bom, o podcast Desestresse, o meu e-mail, se vocês quiserem perguntar algo mais privado. E é isso, gente. Esse artigo é maravilhoso. O artigo é muito extenso, eu tentei fazer um resumão aqui, eu sei que ficou longo, mas enfim, era muita coisa boa para a gente deixar de falar. E é isso.